Já começamos dando a palavra para o mais velho dos dois debatedores, conforme as nossas regras. O pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos, vai fazer durante 3 minutos uma exposição do pensamento que ele defenderá. Muito bem. Heber, eu acho que o tema proposto, ele está fundamentado essencialmente sobre o tema imortalidade da alma, né? Se o ser humano, após a morte do corpo e antes da ressurreição do último dia, se ele desaparece, ele deixa de existir, ou ele existe imaterialmente em algum lugar, em algum ambiente espiritual. Ao longo de toda a história do cristianismo, a crença na imortalidade da alma ou no destino imediato do justo, a um lugar de descanso, paraíso, presença de Deus, céu, esses termos são às vezes até confusos e alternados, e também um lugar de condenação para o ímpio, ou seja, após a morte física e antes da ressurreição, o ímpio já está em sofrimento, foi o pensamento e é o pensamento majoritário do cristianismo. A ideia de que com a morte física, até a ressurreição, nada existe, ou o homem deixa de existir, conhecido como o sono da alma, ou a morte da alma, o aniquilacionismo, até mesmo é lembrado nessa fase, sempre foi um assunto marginal. Sempre foi um assunto marginal na teologia. Nenhum grande teólogo defendeu essa ideia, nenhum grande reformador defendeu essa ideia. Hoje, os principais teólogos, exegetas, comentaristas bíblicos, das mais diferentes tradições cristãs, também entendem essa questão da imortalidade da alma como sendo uma doutrina já consolidada no cristianismo. A gente pega, por exemplo, até mesmo o testemunho dos pais da igreja. E sempre que a gente pega um ponto doutrinário, é bastante interessante e válido, teologicamente, recorrermos à patrística para saber como que era o pensamento nesses primeiros séculos. Quanto mais próximo dos apóstolos, né? Quanto mais próxima da igreja primitiva, talvez a verdade ainda estivesse mais pura, menos contaminada. E a gente vê, eu selecionei trechos aqui, por exemplo, de Policarpo, ainda do primeiro século, falando a respeito da morte de Paulo, de Inácio, de Rufo, de Zósimo, onde que ele afirma que eles já estão no lugar que lhe é devido, junto ao Senhor, aguardando a ressurreição do corpo. Inácio de Antioquia, ainda também no primeiro século, Clemente de Roma, Irineu de Lyon, ou seja, toda a patrística aponta nessa direção. Então essa é a posição majoritária do cristianismo. É uma doutrina simples, você olhando para as Escrituras é fácil de você percebê-la. Então essa será a minha posição defendida no programa. Muito obrigado, pastor. Agora o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 3 minutos para o senhor. Ok. Heber, professor Jamierson, ao contrário, e de forma menos patrística e mais bíblica, eu quero defender que, na verdade, não existe a separação entre corpo e alma, mas que o próprio ser humano é uma alma de acordo com o testemunho de Gênesis 2. Né? A Bíblia já inicia as suas declarações antropológicas dizendo que o ser humano se torna uma alma vivente, não que ele possua uma alma vivente. A separação abrupta e a separação dogmática daquilo que é conhecido como alma, espírito, etc., ela parte muito mais de uma incompreensão de influências externas ao cristianismo, de influências externas ao judaísmo, de influências externas no judaísmo, de influências externas gregas dentro da literatura, do pensamento. Eu acho interessante, o Dr. Emil Schürer, no livro dele, História do Povo Judeu, na página 186, nota 93, ele fala a respeito de alguns pais da igreja e diz o seguinte: muitos interpretam o pensamento dos pais da igreja como relacionados à imortalidade da alma, quando eles estavam, na verdade, falando a respeito da inexistência do tempo. Era por isso que quando alguns deles dizem assim, eles já estão com o Senhor, não é necessariamente uma presença física, mas não é necessariamente uma presença no estado intermediário, mas na inexistência do tempo através do que impediria que eles existissem. Ou seja,
A morte quebra a sequência temporal que existe do ser humano para já fazer com que, entre aspas, eles já estejam com o Senhor, porque a glória, a ressurreição, já os alcançou. Esse é o pensamento do Dr. Emil Schuller nesse livro. Não estou falando que é exatamente o meu pensamento. Ele analisa de uma forma muito mais filosófica. Biblicamente, nós entendemos a questão do que foi posta pelo programa de uma forma muito simples. O Sheol, o Hades, são sinônimos da sepultura, para onde o ser humano vai como um todo. Sinônimos expansivos de Bor, de Kerev, de palavras que significam apenas tão somente o fato de que o ser humano não está mais vivo e que ele não possui mais a vida. Que seja uma doutrina, e eu concordo plenamente que é uma doutrina, nós concordamos que é uma doutrina da maioria, mas eu tenho o pensamento de que a maioria nem sempre é um bom referencial. A maioria do mundo, efetivamente, no passado, na época de Israel, no Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, a maioria do mundo não cria no Deus de Israel. Isso não os fez corretos, não os fez certos. A maioria do cristianismo, a grande maioria do cristianismo adora santos, faz adoração de imagens e etc., o que também não torna necessariamente correto. O apelo à maioria não é exatamente um bom argumento nesse sentido. Por isso, eu quero defender biblicamente que o que nós temos e o que precisamos é o testemunho das Escrituras. E o testemunho das Escrituras e o testemunho contextual daqueles que viveram no período das Escrituras, ou seja, o pensamento hebraico e o pensamento do neotestamentário. Muito mais do que o pensamento patrístico.